Olá pessoal, vou começar aqui então esse vídeo, onde eu vou mostrar o processo de criação de um lettering. Muitas pessoas me fazem muitas perguntas sobre esse processo e por conta disso eu decidi fazer esse vídeo mostrando como que é o meu processo de criação. Essa primeira etapa eu vou mostrar somente a parte feita à mão, né? Ou seja, a concepção da ideia. E no segundo vídeo eu vou mostrar como eu faço então a finalização digital. Se você já acompanha o meu trabalho, você sabe que eu sempre começo os meus projetos com o desenho na mão, né? O lettering não é diferente. Eu sempre começo fazendo os primeiros estudos utilizando a caneta brush, e já começo a fazer as primeiras composições e vou escrevendo o texto que eu pretendo fazer aquele lettering, né? Eu utilizo muitas referências para poder encontrar uma tipografia bacana, uma escrita que seja que seja coerente com aquilo que eu estou escrevendo, né? Eu vou escrevendo e faço tudo isso sobre o papel. Normalmente eu gosto muito de usar o papel som, porque depois eu gosto de utilizar essas imagens na hora de colocar o projeto no meu portfólio. Então depois de conseguir uma composição bacana, eu começo a dar um tratamento melhor para ela, né? E vou para a etapa de detalhamento daquela ação que eu obtive. Então aí eu já começo a utilizar a régua, né, e algumas medidas já para fazer a versão final daquilo que eu estou querendo. Aí vocês estão vendo eu utilizando o lápis azul, que é justamente para fazer as marcações, e vou desenhando as formas e que o lettering vai assumir, né? Aqui eu já procuro aplicar a forma que o lettering vai ter no acabamento digital, né? Então eu procuro deixar ele o mais próximo daquilo que eu quero, daquilo que eu pretendo obter. Então eu já procuro tomar cuidado com as dimensões, os tamanhos de cada uma das letras e a forma que elas vão assumir, a maneira como elas vão se entrelaçar. Mesmo assim, depois eu ainda faço alguns ajustes, às vezes altero algumas coisas que eu vejo que não ficou tão bacana no computador, final no computador. Nessa parte aqui já dá pra ver que eu começo a dar as formas já da escrita, ainda com o lápis azul, né? Eu procuro já ir colocando os detalhes e as letras que eu realmente vou usar, né, deixando elas um pouco mais fortes. Eu utilizo o lápis azul só para mesmo não ter como marcar o que eu vou utilizar e o que é só linha de construção, né? Às vezes já vou dando alguns retoques, né? No caso, se eu vejo que alguma coisa não ficou legal, faço todas essas modificações com a linha azul. Faço a marcação das alturas também de cada uma das letras, seguindo algumas regras da criação de tipografia e de lettering. Nessa etapa agora eu já começo a utilizar a lapiseira, né? Então eu vou finalizando e vou marcando mesmo aquilo que vai para o computador. E eu utilizo a lapiseira para poder deixar essa parte mais escura, para ela ficar bem mais visível no computador e demarcar bem as linhas e, em alguns casos, a espessura das linhas também. Nessa altura da criação eu já eliminei algumas coisas que eu não gostei, que porventura não ficou legal, e às vezes posso até acrescentar alguma coisa, né? Eu sigo finalizando só lembrando, essas linhas que vão aparecer do grafite, da lapiseira, são as que eu vou construir no computador.
Na etapa final dessa parte, eu gosto de fazer, de colocar um preenchimento nas letras, no desenho, para eu poder ver como fica com o contraste. Eu consigo visualizar melhor, entender melhor e ver se eu estou conseguindo transmitir aquilo que eu pretendo, fica bem mais atraente. Em alguns projetos também eu faço já a localização dos pontos de luz e sombra, e depois eu procuro replicar isso na finalização digital. Nesse caso desse lettering, eu estou apenas mesmo colocando para dar um preenchimento, para ficar para eu ver como é que fica, e de repente, se eu vejo que seria mais interessante eu colocar os efeitos de luz e sombra, então eu aplico eles já nessa etapa da criação. Eu decidi mostrar, os vídeos ficaram um pouco longos porque eu decidi mostrar exatamente todo o processo, porque meu objetivo é que as pessoas possam ver esse vídeo e tirar algumas dúvidas, ver realmente todo o passo a passo, né? Então não é só um making off, mas que as pessoas possam acompanhar que solução que eu dei para cada momento da criação do lettering, né? Então por isso os vídeos acabaram ficando um pouco mais longos, mas eu acredito que até que seja bem válido, né? Aí eu já vou chegando na etapa final, tomei bastante cuidado para que a cor ficasse bem uniforme, para que não ficasse uma parte mais escura do que a outra. E no próximo vídeo eu vou mostrar então a finalização digital, onde eu vou passar pro computador e aplicar alguns efeitos. Aí pessoal, esse é o resultado, tá? E agora eu vou digitalizar essa imagem, né, escanear, passar para o computador e fazer os ajustes finais.